Eu ia deixar ele ministrar semana que vem, mas ontem, quando eu li um pedacinho daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, o Senhor falou comigo, não, deixa ele ministrar amanhã de manhã. Então, eu tenho certeza que vai ser algo assim que vai acrescentar muito na nossa vida. Amém? Então, estenda suas mãos para cá, abençoe a vida dele. Senhor Jesus, nós queremos render graças a Ti, pela vida do Teu servo, pela dedicação, por todo o tempo de devoção e prática de Sua palavra que Teu filho tem. Obrigado pelo encargo e a revelação que o Senhor tem depositado no coração e na família dele. Senhor, nós oramos para que tudo aquilo que o Senhor falou ao coração dele seja transmitido aos nossos corações. Os nossos corações estão dilatados, abertos a receber todo o ensinamento do Senhor que virá através do teu filho. Nós oramos para que o Senhor continue guardando a integridade dele, guardando a família dele, que ele continue crescendo em graça, em conhecimento. Sim, Jesus, obrigado por tudo que ele tem se tornado no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que ele tem feito no Senhor. Nós abençoamos ele para esse tempo e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele, em nome do teu filho Jesus. Que o teu Espírito Santo tome a vida dele com muita ousadia, muita intrepidez, muita coragem. E que o Senhor flua no nosso meio como o Senhor sempre faz. Senhor, nos surpreenda nessa manhã através da vida do teu servo. Em um nome de Jesus, você pode dizer com alegria? Vai ficar disputando aqui, vai ficar gabriel. Bom dia a todos, amém? Vocês estão bem? Já virou de praxe falar esse negócio do carro, né? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. A gente vai falar dentro do que esse mês está falando, né? Sobre evangelismo. E eu acho muito importante a gente entender o que é o evangelho. Porque a gente nunca vai conseguir passar uma mensagem eficaz sem entender o que essa mensagem fala. E hoje eu tenho certeza que você vai perceber que talvez você achou que o evangelho era uma coisa e ele é outra coisa. Hoje a gente vê isso e a importância do evangelho, né? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 24, 14. E a gente vai começar a entender a importância do evangelho, amém? Mateus 24, 14. Todos acharam aí? Diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. De cara, a gente já percebe que da importância do evangelho é que o fim não se dará sem a pregação do evangelho. Então, a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas se a gente não pregar o evangelho, ele não vai vir. Porque Pedro disse que os céus estão retendo Jesus. E quer vir, mas os céus estão retendo ele até se cumprir algumas coisas. A gente não sabe o dia e a hora da volta do Senhor exato, mas ele nos ensinou a discernir as estações, a discernir os tempos. Tem no Antigo Testamento, tem um povo que se chamava os filhos de Sacar. E eles tinham um dom extraordinário que Deus deu a eles. Era o dom de discernir os tempos. Então, se a gente não discernir, a gente pode se perder no meio do caminho e ser surpreendido. Mas a pergunta é a seguinte: o que é o evangelho, então? O evangelho é a gente fazer uma boa ação ali. O evangelho é a gente ir, trazer a pessoa para a igreja, a pessoa se converter. O que é? Essa é a pergunta a se fazer. E eu acredito que a melhor forma da gente responder essa pergunta do que ele é explicando o que ele não é. Porque ele vai ser tudo aquilo
que eu explicar aqui que ele não é. Ele é o contrário disso. Então, a primeira coisa que o evangelho não é. O evangelho ele não é um bom conselho que eu te dou. Ele não é isso. Um bom conselho, geralmente, você dá para alguém que ela vai tomar uma atitude diante de uma situação futura. Um exemplo. Aí eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu vou e peço um conselho. Meu pastor, como eu devo me portar nessa entrevista? Mas eu não fiz ainda a entrevista. Então, um bom conselho, geralmente, é como eu vou me portar, ou diante de uma situação que aconteceu, como eu devo me comportar. O evangelho não é isso. Ele não é o bom conselho. O evangelho também não é uma boa escolha que eu faço. Ele é a única escolha. O evangelho não é algo que o homem olha assim e fala, não, eu escolhi Jesus, eu fiz uma boa escolha. Não, você não tinha outra escolha, não. Jesus é a nossa única escolha. O evangelho do reino, ele centraliza Cristo. Então, Jesus é a nossa única escolha. E outra coisa que eu vou explicar aqui é que o evangelho não é os resultados, ele é a causa. Como assim? E talvez aqui você vai se pegar, talvez que você até já acreditou nisso. Um exemplo. Você chega no hospital, principalmente esse período que a gente passou aí de pandemia, você chegava lá com tosse e falta de ar. Isso era sintoma de quê? Covid. Mas os sintomas não são o Covid. Os sintomas apontam para o Covid. Da mesma forma que os resultados não são o Evangelho. Os resultados apontam para o Evangelho. Quais são esses resultados? Uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de prática de boas obras. Essas coisas não são o Evangelho em si, mas elas são resultados de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Está dando para entender? E um perigo que acontece muito no nosso meio é essa questão do falso evangelho. O que está acontecendo muito no nosso meio? A desconfiguração do genuíno evangelho. O que é desconfigurar algo? É você tirar a forma original de algo para adequar a sua forma. Um exemplo, você comprou um celular. Ele tem uma configuração original dele, mas ele tem a opção de você desconfigurar ela e instalar uma outra. Estamos em cima da Seja do hora. seu gosto. Então, quem não E é o que as acertou, pessoas têm feito com o evangelho. E essa Elas têm oportunidade. desconfigurado o que o evangelho é Amém. para se adaptar ao evangelho ao que elas querem. Só que o evangelho, ele não é adaptado à nossa forma de virou e viver, falou de assim, enxergar, a nossa eu tenho- forma de sentir. O evangelho, Usa ela, ele é Senhor, com genuíno. sabedoria. Usa Tudo ela com aquilo que a autoridade. gente tenta tirar do evangelho, a gente está criando um outro evangelho, e é o que o Paulo disse, seja maldito quem criar um outro evangelho. Então só existe um evangelho, não existe outros evangelhos. sempre, tá bom? O Estamos em evangelho, cima da hora. ele também Então, quem não é acertou, crucificado por Jesus. Quais são esses dois ladrões? O legalismo e o antinomismo. Vou explicar o que é. O legalismo é o que? É de um lado, a gente tem uma pregação, a gente tem uma ideia, um ensino de que Deus alcança a salvação por mérito. Na medida, isso é muito perigoso. Qual que a gente poderia falar? Senhor, nós te exaltamos, te exaltamos. Mas se eu começar a contar o início de uma verdade e no meio dela eu adulterar ela, por causa do início da verdade, possivelmente as pessoas vão acreditar. Aconteceu isso na igreja primitiva. Ário, ele começou contando, mostrando para as pessoas uma verdade bíblica, e ele quase derrubou a igreja, porque ele pregava que Jesus não era Deus 100%. Ele pregava contra a divindade de Jesus. E o que ele usava como alegação? Ele usava que Jesus era a primeira criação de Deus e ele era o mediador, aquele que criou todas as coisas. De fato, Jesus é o mediador. Está vendo que ele começou com uma verdade?
Jesus, de fato, criou. Tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o legalismo, porque ele começa com uma ideia de obediência às leis, de uma obediência moral. Então, ele tem uma imagem, ele tem uma roupa, que você olha e você fala, cara, isso daí é o evangelho. Só que no meio do caminho, ele tira o mérito de Jesus e transporta para o homem. Ele começa a mostrar que nós somos amados por Deus mediante o que nós fazemos para Deus. Ele começa a mostrar que nós somos salvos por Deus mediante o nosso mérito, mediante o nosso esforço. E isso é errado. Isso é desconfigurar o evangelho. A outra coisa que está do outro lado, o outro ladrão que está crucificado do outro lado, é o que eles chamam de antinomismo, é um termo que eles usam, que significa anti-lei. E o que seria isso? Qual é a... E, mano, presta atenção nisso aqui. Todas as vezes, por isso que você tem que estudar a Bíblia, leia a Bíblia, ouça as pessoas saudáveis, porque toda vez vai começar com uma verdade e vai ser adulterada no meio do caminho. O que esse antinomismo prega? Ele prega a graça. Ele fala o seguinte, só que ele prega o que o Bonhoeffer chama de graça barata. Porque ele prega que se Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, do passado, presente e futuro, não existe mais uma lei moral que eu deva seguir. Então, aí ele pega um texto que João disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele distorce esse tira e ele fala, se Jesus tirou o pecado do mundo, nada mais é pecado. Se te faz feliz, não é pecado. Veja que ele começou falando da graça, no meio do caminho ele adulterou essa graça. Para quem tem carro é a mesma coisa, o cara não vai chegar e te vender uma gasolina falsa, ele vai adulterar a verdadeira. E por causa de que a gente precisa entender essas coisas e discernir essas coisas? Vou te dar um outro exemplo prático. Suponhamos que você recebe de uma pessoa uma nota de R$100. Você não tem nenhum conhecimento, nenhum recurso para saber discernir se essa nota é verdadeira ou falsa. Você vai comprar o que você tem que comprar. Depois que você comprou tudo, você vai pagar, você descobre que a nota é falsa. Você vai se frustrar e vai ser envergonhado. Porque a pessoa vai achar que você está tentando passar a perna nela. E qual é o maior risco disso? Um evangelho falso vai gerar falsas conversões. Falsas conversões vão gerar falsos discípulos. Falsos discípulos vão viver uma falsa imagem de salvação. Vai acarretar essas coisas. Nós somos salvos por o conhecimento da verdade. O evangelho falso ele não vai me gerar salvação. Ele vai fazer eu acreditar que eu sou salvo mediante o que eu faço. Então eu acabo vivendo um ativismo na igreja, um ativismo religioso, achando que esse ativismo vai me levar à salvação. E Jesus deixou bem claro isso. Ele falou de pessoas que pregavam, curavam, libertavam, e ele vai falar com eles que eles estão praticando a iniquidade. Então nós precisamos entender o que o evangelho realmente é. O evangelho é a boa notícia. Boa nova significa boa notícia. Isso que o evangelho é. Só que a pergunta é, boa notícia de quê? Como eu disse, o bom conselho, ele está baseado geralmente em um fato futuro, que você vai fazer, como se comportar. A boa notícia está baseada em algo que já aconteceu. Certo? Então, com um exemplo, aconteceu aqui um acidente no bairro, na cidade. Amanhã vai sair no jornal. Amanhã vai sair a notícia de um fato anterior. Então, o evangelho, ele é a boa notícia de que nós somos salvos. E ponto. O evangelho ele não é uma notícia de que eu sou salvo por meritocracia. Não. O evangelho é a notícia que eu fui salvo. A pergunta a se fazer é o quê? Salvo de quê? Salvo de quem? Porque uma pessoa que vai na praia, ela não sabe nadar. Mas enquanto ela está onde dá pé, ela não precisa de um salva-vidas. Agora, se ela vai para o alto mar e ela começa a se afogar, ela vai chamar um salva-vidas. Por quê? Por
causa da consciência dela que ela está em perigo. Então, uma das coisas que a gente vai usar para mostrar o que o evangelho é, essa boa notícia, é mostrar o quão perigo nós estávamos. Porque enquanto eu não entender que eu não estava em perigo, eu vou achar que eu não preciso de Salvador. Romanos 5, versículos 6 ao 9, diz assim, ó: de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores, inimigos de Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. É aqui. Seremos salvos da ira de Deus. Esse é o lugar que nós estávamos. Esse é o lugar que todo homem, quando nasce, se encontra. Ele se encontra num lugar de alvo da ira de Deus. Salmo 51, quando Davi está relatando, demonstrando seu arrependimento e tal, ele fala algo ali, um pouco isso claro. Ele diz: em pecado eu nasci, em iniquidade me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que ele nasceu de um adultério. Ele não está dizendo que ele nasceu de um pecado. Ele está dizendo que todo homem nasce debaixo dessa natureza. Nasce pecador. E um erro que talvez a gente fala sem maldade é quando a gente fala que criança não tem pecado. Porque aí entra uma pergunta: se nós nascemos debaixo de uma natureza pecaminosa, por que a criança não tem pecado? Mas o fato é que uma criança, se morrer, ela vai para o céu. Por quê? Por causa que ela não tem ainda consciência de que ela nasceu debaixo de uma natureza pecaminosa. O que a Bíblia diz? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, enquanto nós não temos entendimento do que nós estamos fazendo. Então, não é que a criança não tenha pecado, é porque ela não tem consciência disso. E Deus, por misericórdia, salva ela por isso. Mas todos nascemos debaixo dessa natureza. Amém? E nós precisamos entender algumas coisas. O pecado, se a gente pode chamar de a essência do pecado, ele não nasceu, a gente pensa que alguns usam o que aconteceu com Lúcifer, né, dele ter se rebelado, como o pecado original, a essência do pecado é rebelião e tal. E na verdade, cara, se a gente for interpretar a Bíblia como ela está ali, na verdade, o pecado se origina no homem escolher o próprio caminho. Por quê? Deus predeterminou um caminho para o homem andar. Ó, você pode andar no jardim todo aqui, ó. Eu só não quero que você come daquele fruto. Quando a serpente faz a proposta para a mulher, o que eles decidem? Eles decidem escolher o próprio caminho. Então, o pecado, a essência do pecado, está em eu não querer seguir o que Deus quer para mim e eu querer seguir o meu próprio caminho. Todas as vezes que eu sigo o meu próprio caminho, eu vou entrar no ambiente de pecado, eu vou entrar no ambiente de afastamento. E o que o pecado fez? No mínimo 3 coisas para a gente resumir. Por causa do pecado, nós estamos afastados psicologicamente de nós mesmos. E a gente vive uma necessidade de me encontrar. A gente não fala isso direto, fala, não, eu estou dando um tempo que eu preciso me encontrar. Eu preciso encontrar o meu eu. E, cara, sai dessa. O homem que nós precisamos encontrar está em Cristo. O Novo Testamento diz que nós temos uma vida escondida em Cristo. Então eu não tenho que me encontrar. Eu tenho que encontrar Cristo, porque quando eu encontro Cristo, eu encontro a pessoa que Ele desenhou para eu ser. Qual que é a segunda coisa? Quando nós nos afastamos, o pecado nos afastou socialmente uns dos outros, do nosso semelhante. Nós não temos mais empatia pelos outros. Nós não nos preocupamos com a dor do outro. Nós não nos preocupamos com a necessidade do outro.
Porque nós estamos afastados de Deus. E logo nós estamos afastados do nosso semelhante. Porque nós não conseguimos ver as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Porque nós também não nos vemos como imagem e semelhança de Deus. Por esse afastamento. O pastor Juscelio do Mevan, ele fala um negócio muito interessante que se encaixa disso. Ele fala que antes da queda, o homem se via a partir de Deus. Depois da queda, o homem se vê a partir dele mesmo. Ele fala que a gente não pode olhar para o mundo perfeito a partir do mundo caído. A gente tem que olhar para o mundo caído a partir do mundo perfeito, com os olhos de Deus. A terceira coisa, por estarmos afastados de Deus, nós estamos indiferentes quanto à criação. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Nós não estamos preocupados com seja uma ação social, seja um projeto social para mudar o nosso bairro. Aí eu te faço uma pergunta. Quando que você parou para pensar em criar algum tipo de projeto para favorecer a comunidade que você mora? Quando que você parou para pensar de, se unir com algumas pessoas para criar algo que ia favorecer a criação, não você, favorecer a criação? Nós estamos afastados de Deus, então a gente não está nem aí para a criação. E a gente costuma até falar que não, Deus vai destruir a terra com fogo, então se exploda a terra para lá. Isso tudo é causa de um afastamento de Deus. Se a gente parar para analisar, todo o problema da humanidade, a essência dele é o afastamento do homem para com Deus. Pode analisar. Nós somos indiferentes uns com os outros porque nós nos afastamos de Deus. Porque Deus é amor e Ele vai te ensinar a amar as pessoas. Nós estamos indiferentes com a criação porque nós estamos afastados de Deus. Porque Deus, Ele te criou para mudar o lugar que você está. Ele deu um mandato para o homem, Gênesis 2,15. Ele deu um mandato para o homem. Ele falou para o homem criar. Ele falou para o homem multiplicar. A ideia de Deus não era o homem ficar no jardim do Éden para sempre. A ideia de Deus era que a partir do jardim do Éden o homem povoasse toda a terra, expandindo o reino de Deus. Essa é a ideia, expandir as leis morais de Deus, expandir o evangelho de Deus. Essa é a ideia de Deus. Mas o homem se afastou. Então agora que nós sabemos o que o evangelho é, que ele é a boa notícia que nós somos salvos. Boa noite, irmãos. Agora nós vamos falar sobre a raiz do evangelho. O evangelho do reino de Mateus 24:14, ele se baseia em 3 fundamentos: encarnação, substituição e restauração. É nisso que se baseia. E de cara eu quero falar com você o seguinte: o evangelho, ele é simples, mas não simplista. Tem diferença. Simples é um evangelho que ele tem um poder tão simples que ele consegue se adequar a qualquer cultura. Ele consegue se adequar a qualquer tipo de etnia. Ele consegue se adequar a qualquer tipo de pessoa. Isso é um evangelho simples. Mas simplismo é o quê? É eu pegar o evangelho e eu pregar só algumas partes do evangelho que eu me afeiçoei e eu abandonar as outras partes. Isso quer ser uma pessoa simplista. Quando eu olho o evangelho dessa forma, eu aceito a salvação, mas eu não aceito o resultado da salvação, a prática de boas obras. Sabe? Eu aceito o amor de Deus para comigo pela salvação, mas eu não aceito ter que amar os outros. Isso é ser simplista. É você abraçar algumas coisas, destruindo outras coisas. E o evangelho não tem como você fazer isso. Ele é simples, mas ele é profundo. Não é porque ele é simples que ele é raso. Ele é simples de entendimento, mas ele é profundo de revelação. Amém? Olha, João 1,14 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus 1,3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou
à direita da majestade nas alturas. Por que eu quero falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre a encarnação? Porque o plano de Deus de salvação inclui a encarnação. E às vezes a gente fala, igual a gente que o verbo se fez carne, e às vezes a gente não presta atenção na grandeza que isso tem. A gente não reflete a magnitude que é isso. Isso não é qualquer pessoa que está se fazendo carne. Isso é o Deus unigênito, Criador de todas as coisas. E Hebreus diz isso, Hebreus diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. A palavra exata ali é uma reprodução perfeita em todos os aspectos. Então, Jesus, ele é a reprodução precisa do Deus Pai em todos os aspectos, em amor, em caráter, em santidade, em tudo, ele é a expressão exata. E nós entendemos que esse Deus se encarnou, mano. Esse Deus se esvaziou. Ele fez isso não por causa que ele tenha feito alguma coisa de errado e ele foi lá, eu tenho que fazer isso para os homens, que eu vacilei. Não, ele fez isso para reconciliar eu e você com Deus. O significado do original da palavra religião é religar. Então, Cristo veio religar o homem com Deus. E a gente tem que deixar claro que quem se desligou de Deus não foi Deus se desligando do homem. Foi o homem se desligando de Deus. Partiu do homem. O homem decidiu escolher o seu próprio caminho. E quando o homem decide escolher o seu próprio caminho, Deus precisa vir para restaurar o homem. Eu quero explicar para vocês essa questão da expressão. É uma palavra muito importante. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos textos que a gente está lendo. É importante você ler com calma, não apressadamente. Porque, vou te dar um exemplo prático. Eu compro um buquê de flor para minha mulher. Aí eu chego lá e dou o buquê de flor como expressão do meu amor por ela. O buquê é a forma, a imagem, o aspecto desse amor. Mas existe um sentimento por trás dessa expressão. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus, está querendo dizer que Jesus é o aspecto, é a forma, ele é a imagem do amor de Deus. Então, a maior prova de amor de Deus, ela não começa na cruz, ela começa na encarnação, ela se consuma na cruz. A maior prova de que Deus nos ama é Jesus ter se tornado homem e vindo em nosso resgate. Essa é a maior prova de amor. Nós precisamos entender isso, porque quando eu vou entender isso, eu vou dar um valor muito maior ao Evangelho. Eu vou querer pregar o Evangelho. E eu não vou pregar um Evangelho simplista. Eu vou pregar um Evangelho com essa profundidade, mostrando para as pessoas que a maior expressão de amor não é uma rosa que ela recebe do namorado. Não é um filme romântico que você vê na Netflix. A maior expressão de amor é o Deus unigênito se tornando homem e morrendo numa cruz. Isso é a expressão de amor. A gente precisa entender isso aí. Você consegue entender que é o Criador entrando dentro da criação? Olha só, é como se eu escrevesse um livro e eu colocasse o meu personagem dentro do livro. É o Criador se diminuindo, porque tudo que aquilo que você cria é inferior a você. Então, você tem que entender que o Criador, ele se diminui para caber na terra, dentro da criação. E depois, ele se diminui mais ainda para caber dentro do homem. Então, Deus não tem problema em se diminuir. Jesus, ele se diminuiu para entrar no reino do homem, para que os homens pudessem entrar no reino de Deus. É isso que ele fez. Agora nós vamos falar da substituição. Isaías 53, 5.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por causa do pecado do homem, da forma voluntária do homem, intencional, de querer se afastar de Deus, o homem se colocou num lugar que Romanos 3:23 fala isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra destituído é ser arrancado de uma posição. Então o homem antes da queda, ele tinha uma posição. Depois da queda, a atitude dele arranca ele dessa posição. E agora ele carece da glória de Deus. Ele carece da glória de Deus como um mendigo carece de alimento, de pedindo alimento na rua para sobreviver. É assim que nós estamos diante de Deus, como mendigos espirituais. Mateus 5 fala sobre isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que estão diariamente necessitando de Deus, diariamente dependendo de Deus. Vem, criança. E quando aconteceu isso, o pecado nos colocou nesse lugar de alvo da ira de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que toda injustiça e impiedade, a ira de Deus vem sobre isso. Toda injustiça e impiedade. Romanos 1, versículo 18 em diante. Então, nós nascemos com um alvo nas costas. É basicamente você imaginar um arqueiro, uma flecha e um alvo. O arqueiro é Deus. A flecha é a ira dele. O alvo somos nós. Basicamente isso. E o que a substituição é? A substituição é o que Pedro diz em 1 Pedro 3,18. Ele diz que Cristo morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, para nos dar novamente acesso ao Pai. É isso que ele fez. Só que isso vai um pouquinho mais além. Porque a palavra injustiça, um dos significados dela é negar a alguém o que lhe é de direito. Salmos 96, 7, mas apenas na versão da King James, ele tem uma palavra que as outras traduções não têm, tributo. Fala assim, tributai ao Senhor, honra, glória e louvor. Tributo é uma homenagem que alguém dá, reconhecendo o governo daquela pessoa sobre ele. Salomão recebeu muito tributo das nações que ele tinha vencido, como homenagem e reconhecimento de que ele governava sobre eles. Levantei e acendi. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6, quer dizer, Deus está revogando a sua honra devida. Ele fala E assim, você reconhecer que talvez seu coração não esteja grato, para mim já é gratidão. Cadê a minha obediência? Ele Vou tá falar do revogando cuidado algo que de é Deus devido. com a gente. Então, se a injustiça ela é negar alguém o que é de direito, todas as vezes alguém que por mais honesto, por mais certinho que seja, se ele não honra a Olhar, Deus, Pai ele amado, vive uma vida injusta. água fresca. Se eu estou dentro da igreja, Camarão e eu não dou pertence ao honra, Senhor glória e louvor ao Senhor, eu outrada. vivo uma vida injusta. Porque a injustiça Ela não se é torna mais negar refém a do Deus poço. o que é de direito. Profeta. A ira de Deus vem Óbvio. sobre isso. Permanente. Amém, Precisamos amadas. compreender essas coisas. O pecado original, ele vai fazer a gente compreender Deixa eu o quão orar mal por nós você. somos, Venha para este lugar. quão depravado nós somos. Ele vai mexer aonde que a gente não quer mexer. Na nossa imagem, na nossa reputação. Ele vai mexer no que os outros pensam sobre nós. Porque você precisa entender isso aqui, meu irmão. A diferença de reputação para caráter. Reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que você é, independente do que os outros pensam. Então, só que a gente está mais preocupado com a nossa reputação do que com o nosso caráter. A gente é mal no caráter, mas a gente é muito bom de reputação. Porque a gente quer passar uma imagem de que o homem é bom. O homem não é bom. Se o homem fosse bom, Deus não vinha. Deus não enviava seu filho. Nós precisamos entender outra coisa. Não são todas as religiões que levam à salvação. Não fique pensando aí, porque o que acontece na questão da apologética?
Alguma pessoa te questiona muito sobre religião, uma religião diferente da sua. Aí quando você não sabe responder, talvez você já falou isso. Você vai e fala assim, não, irmão, todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Toda religião que Cristo é o centro, leva a Deus. A salvação por meio de Cristo, leva a Deus. É no nome dele que é a salvação, leva a Deus. O Novo Testamento fala isso. Importa que pelo teu nome nós sejamos salvos. Então, se toda religião leva a Deus, Jesus morreu em vão. Ou ele é um lunático ou ele é doido. Só existe salvação em Jesus Cristo. E se ele veio para nos salvar, é porque nós estávamos perdidos. Outra coisa que nós precisamos entender, não foi eu que achei Jesus, foi ele que me achou. Porque eu estava perdido. Eu estava perdido. Ele que me encontrou. Não foi eu que encontrei a ele. Não foi eu que andei por aí, aí pisei numa pedra e falei, achei Jesus. Não aconteceu nada disso, não. Nós nascemos como cegos. A Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por causa de quê que ele fala cegou o entendimento dos incrédulos? Quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele fala o quê? Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Apóstolo Paulo fala o quê? Andamos por fé, não por vista. Por que ele fala tanto disso? Porque nós nascemos cegos espiritualmente. E qual que é essa questão da cegueira? Um cego, fisicamente, ele sente a luz do sol, mas ele não contempla o esplendor da luz do sol. É assim que nós somos. Através da criação, nós podemos até ver Deus, mas nós não contemplamos a maravilha do Evangelho, porque ainda somos cegos. Então, Jesus veio para isso. Para terminar aqui e explicar essa parte da substituição, eu preciso te dar um exemplo histórico aqui, de uma história. Um escritor inglês, ele escreveu uma história, um romance, e nesse romance tinha 3 personagens. Sidney, Charles e Lucy. Charles e Sidney eram os melhores amigos. E eles se apaixonam pela mesma mulher, a Lucy. Aí chega um momento que a Lucy tem que fazer uma escolha. Com quem que ela vai casar? Com quem que ela quer ficar? Ela escolhe ficar com o Charles. E aí tudo bem. Só que na época da Revolução Francesa, Charles é preso e condenado à pena de morte. Lucy está na rua. Sidney sabe que Lucy não quer ele. Que Lucy não quer casar com ele. Mas ele ama Lucy. E o que ele faz? Ele se infiltra na prisão, ele ceda com drogas Charles, tira Charles da prisão, depois ele volta para sofrer a pena no lugar de Charles. Aí tem uma prisioneira do lado dele que vai ser condenada. E ela fica impactada com aquilo que ele fez, mesmo ele não fazendo por ela. E ela fala com ele assim, pô, me dá uma força, segura na minha mão que eu estou com medo. Cristo fez isso de uma forma muito superior. É exatamente isso que ele fez. Não tinha como, a ira de Deus tinha que alcançar alguém. A ira de Deus vem contra o pecado. Ela tinha que atingir alguém. Se ela não nos atingisse, ela teria que atingir alguém. Só que não tinha ninguém que conseguiria suportar a ira de Deus, cara. É isso que nós precisamos entender. A substituição, ela é tão linda, ela é tão bela, porque é como se você estivesse preso numa linha de trem, e um trem vindo na sua direção, e Jesus não só te tira da linha de trem, mas ele deita no lugar para o trem atropelar ele. É isso que ele fez. A substituição é Cristo tomando no nosso lugar a pena de morte. Em Isaías 59, versículo 2, fala o seguinte: são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Em Jeremias 1,12 fala que Deus é zeloso em cumprir toda a tua palavra. Em Isaías diz que Deus dizendo, eu farei cumprir toda a minha vontade. Então, se ele disse em Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus, e Jesus estava sofrendo na cruz o pecado de toda a humanidade, do passado, presente e futuro, Jesus experimenta algo.
que ele nunca tinha experimentado na vida. Jesus, ele lembra de um cenário do Éden. Ele está na cruz, o único momento que Jesus chama Deus de Pai, Deus de Deus, né? Procura na Bíblia. Não tem outro momento que ele fala isso. Ele está sempre relacionando com Deus, com paternidade. E é isso que muitas vezes deixa irritado os fariseus, os judeus, né? E nesse momento ele fala: Deus, por que me abandonaste? Nesse momento ele experimenta algo que ele nunca experimentou na vida. Nesse momento ele lembra de um cenário que ele tinha presenciado no Éden, quando o homem se afastou de Deus, quando o homem foi expulso do jardim. Deus, ele experimenta um afastamento psicologicamente, socialmente e na questão da criação. Ele se afasta de Deus momentaneamente. Para quê? Para que eu e você não nos afastássemos de Deus eternamente. O não de Deus é cuidado. E a gente não presta atenção nisso. O homem, no Éden, come da fruta. Fruto que ele não podia comer, ele comeu. Pecou. Certo? Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado, morte. Então, se ele pecou, qual que era o estado dele? Morte espiritual. Aí Deus vai e expulsa ele do Éden. Por quê? Se ele entra no Éden e come do fruto da vida eterna, que tinha essa árvore lá. E preste atenção, Deus não fala que era proibido comer da árvore do fruto da vida eterna. Ele fala que era proibido comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se o homem entra e come desse fruto da vida eterna, o que aconteceria? Ele estaria morto espiritualmente, eternamente. E não haveria salvação para nós. Então, quando Deus expulsa o homem do Éden, é cuidado com o homem e com toda a nossa geração. Com toda uma descendência depois. Porque Deus, ele nunca está preocupado só com a geração que a gente vive. Ele é um Deus que se preocupa de uma forma geracional. Então é por isso que ele expulsa o homem do jardim. 2 Coríntios 5, 21. Olha só que texto, o que diz. Diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. O conhecer aqui é o mesmo conhecer de João 8,32, é o mesmo conhecer de Gênesis 4,1. Que é o quê? Quando vai falar de Adão, principalmente na tradução Almeida, quando vai falar de Adão e Eva, fala o quê? E Adão conheceu a Eva. Em João 8,32 fala o quê? Conhecereis a verdade. Essa palavra conhecer significa se relacionar intimamente, como numa relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, quando Paulo escreve assim, que Jesus se fez pecado por nós, ele está querendo dizer, aquele que não conheceu o pecado intimamente, se fez pecado por nós. Ele não se tornou pecador. O pastor explicou isso esses dias. Ele se fez pecado, é diferente. Ele se fez pecador. E para que ele se fez pecador? Para que nós fomos feitos justiça de Deus. Esse mesmo texto, 2 Coríntios 5, 21, fala que ele se fez pecado para que nós fomos feitos justiça de Deus. A palavra justiça ali significa uma vida aceitável diante de Deus. Então, aquele que era santo, justo, perfeito, majestoso, se fez pecado, se fez maldito, para que os malditos de verdade fossem feitos justiça. Está entendendo? Último ponto, restauração. É um ponto muito importante. E é um ponto que pega muitos cristãos. Esse ponto é muito fundamental para o evangelho. Por quê? Porque os evangélicos têm criado um novo evangelho. É necessário, é inacreditável isso, mas é necessário, nesses tempos, nós pregarmos o evangelho para evangélicos. Nós não temos só que pregar o evangelho para quem não é evangélico.
Porque as pessoas estão acreditando em tanto evangelho aí. Elas estão acreditando no evangelho da prosperidade, elas estão acreditando no evangelho das obras, elas estão acreditando, cara, elas estão acreditando que a salvação, ela é em Cristo e pelas obras. Ela é em Cristo pela comunhão. Ela é em Cristo e pelo dízimo. Está errado. Tudo, quando se queside salvação, tudo que fala que a salvação é em Cristo e mais alguma coisa, já é heresia, mano. A salvação é em Cristo, ponto. Não tem outro. Não tem algo a mais para se fazer. Só que todo salvo, ele faz obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas depois de salvo nós praticamos obras. Porque Paulo diz isso, que nós fomos salvos, nós somos preparados para as obras que de antemão Deus já preparou para que andássemos nela. Então Deus já preparou um caminho para você andar, beleza? Romanos 8, 19 ao 22 diz assim, ó. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão decadente em que ela se encontra, recebendo a gloriosa liberdade. Esse texto de Paulo, ele não está fazendo referência apenas à criação das pessoas que não conhecem a Deus. Ele está fazendo referência à criação, o cosmos. E por que a gente precisa entender isso? Quem aí já ouviu muito o irmão Lázaro? Faleceu, né? Eu ouvi, quando eu era mais novo, eu ouvia direto. Naquela época ela ouvia direto. Só que, por que é bom a gente aprender as doutrinas bíblicas? Porque você começa a discernir até louvor, mano. Você começa a discernir até música que fala de Deus, você discerne. E o povo está aí, ó, os evangélicos. Estão todos à torta à direita cantando o quê? Ainda bem que eu vou morar para o céu. Se exploda a terra. Esse é o evangelho que eles criaram. Em cima da canção do irmão Lázaro. Talvez ele não tinha nem essa intenção quando ele lançou essa canção. Mas o homem vai deturpando as coisas. E o evangelho de Cristo, ele não é isso, cara. Quando Jesus, ele vem, ele morre, ele ressuscita, e ele tem uma promessa. Na primeira vinda dele, ele cumpriu os 2 pontos que nós falamos. A encarnação e substituição. Na segunda vinda, ele vai cumprir o terceiro. A restauração de todas as coisas. Porque a restauração de todas as coisas é a preparação da terra para que Deus Pai venha morar na terra. Apocalipse 22 fala isso. Fala que Deus Pai habitará com o seu povo, descer com a nova Jerusalém. Então, a restauração faz parte do evangelho. Só que a gente não quer acreditar na restauração. Por quê? Porque nós não queremos trabalhar por ela. É muito mais fácil eu viver indiferente a algo do que eu fazer algo. É muito mais fácil eu olhar o cenário e dizer o diagnóstico do que eu ver qual que é o tratamento e me dispor a ajudar. Cara, Cristo, ele não tem como visão salvar a nossa alma desse mundo físico maldito. A visão de Cristo é salvar a nossa alma e salvar a criação. Porque você está achando que Deus vai fazer o quê? Ele vai explodir a terra e criar uma outra terra para a gente morar nela? Não. Ele vai restaurar a terra. Éden significa lugar de deleite. A intenção de Deus é restaurar a terra, fazer da terra toda o seu Éden, para que ele possa se deleitar com o homem, mano. Essa é a intenção de Deus. Mas quando eu não tenho essa perspectiva, não enxergo a restauração das coisas, que é esse ponto do evangelho, quando eu não acredito nisso, eu deixo as coisas do jeito que está. Eu não me preocupo com uma questão social, não me preocupo com os outros, não me preocupo com a criação. Só que Deus, ele prometeu isso. Jesus, ele prometeu isso. Ele diz o quê?
Eis que venho em breve, sem demora. Eu estou voltando. Mas em Apocalipse, ele fala também do reino milenar dele. E ele fala que ele restaurará todas as coisas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, ele tirará toda a dor. Então, ele vai fazer isso. Ele poderia fazer no estalar de dedo? Poderia. Assim como ele poderia ter nascido grande. Qual a necessidade dele? Ele é pleno, completo. Qual a necessidade que ele tinha de nascer de uma mulher? De uma virgem? Duas necessidades. Eu digo necessidade, não algo que faltava a ele, mas algo que ele quis fazer. Qual que são essas duas? Primeiro, para se cumprir uma profecia. Se cumprir a palavra de Deus. Eis que o filho nasceria de uma virgem. Mas muito antes da profecia, porque Deus é um Deus de restauração. Ele é um Deus de reconciliação. Tem outros dois motivos dentro disso, que é o que nós chamamos de nascimento virginal. Por causa de que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Para que homem nenhum possa dizer que ele colaborou para a salvação da humanidade. Porque homem nenhum gerou Jesus. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus. A glória é só dele, pertence a ele. Salmo 115 diz isso, versículo 1. Não a nós, Senhor, a ti seja a glória, a honra, o louvor, pertencem a ele. Qual o segundo? Quando o diabo usa Eva para persuadir Adão e assim entrar o pecado no mundo, ele logo pensa, corromper a criação de Deus, usando a mulher. E Jesus, como ele é muito intencional, o que ele faz? Já que ele quis, através da mulher, fazer o pecado entrar no mundo, eu vou fazer, através da mulher, a salvação entrar no mundo. E nesse ponto, Jesus vai e nasce de uma mulher. Nasce de uma virgem. Virgindade fala de santidade, de separação. Sempre que nós vamos gerar algo para Deus, tem que ser em santidade, separação, em pureza. Então Jesus, ele vem reconciliar essas coisas. Ele vem trazer de volta esse valor da mulher. Porque a gente fala cada besteira, cara. A gente fala que vai chegar no céu, vai querer bater em Eva, vai querer bater em Adão. Só que aí a gente pensa assim, não, nós não vamos ter tempo para isso e tal. Mas a gente está sempre pensando para lá, sabe? Pensando para fora. Tenta pensar para dentro. Se fosse eu e você no jardim, nós faríamos diferente? Nós não pecaríamos? Será que nós somos tão superiores assim? Eu te falo particularmente, eu acho que eu teria feito pior. Eu não conheço, cara, eu nasci em pecado. Eu já sei tudo que eu fiz. Então a gente é muito bom para julgar. A gente é muito bom para falar, ó, e se fosse eu no lugar do fulano? E aí? Eu faria diferente? Será que eu estou num grau tão superior assim? Será que eu sou tão santo assim? Cara, Deus criou, entenda uma coisa. Nós nascemos em pecado. Adão nasceu em santidade. Nós nascemos imperfeito. Adão nasceu em perfeição. Para pensar. Adão nasceu sem influência de pecado nenhum, porque tudo que Deus cria é santo. Adão nasceu totalmente livre, porque se Deus cria alguém à imagem e semelhança dele, ele precisa criar alguém totalmente livre. Nós não somos livres. Nós temos só a opção de escolha, opção de decisão, se você preferir chamar assim. Por quê? Você não tem uma terceira opção. O que João fala? João e Tiago falam do mesmo assunto. João fala, não ameis o mundo, não o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também fala disso. Tiago, ele fala, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quer dizer o quê? Se eu sou amigo do mundo, automaticamente eu sou inimigo de Deus. Mas se eu sou amigo de Deus, automaticamente eu sou inimigo do mundo. Não tem um meio termo. Não tem uma terceira opção. Aí eu não quero me sujeitar nem a Deus, nem ao mundo, nem ao diabo. Eu quero seguir a mim. Não tem, mano. Porque a essência do pecado é o homem escolher o próprio caminho. Então você só tem uma opção. Ou escolher um lado ou o outro. Amém? E para a gente encerrar, é uma última pergunta que a gente precisa fazer. E agora? Nós entendemos que o Evangelho é uma boa notícia. Nós entendemos que o Evangelho é baseado na substituição, na encarnação,
na restauração. Nós entendemos que toda, sabe, essa vida em comunhão, devemos viver. Hebreus fala isso. Não abandone a congregação, a comunhão dos santos, como muitos por aí fazem. Não abandone, porque isso vai fazer você pecar deliberadamente. Fala isso, Hebreus 10, do 23 em diante. A vida de prática de boas obras, santidade, todas essas coisas são resultados. Isso está incluído. Para me explicar melhor para vocês, Tiago fala sobre a obra e a fé. Ele fala o quê? A fé sem obras, mas e a obra sem fé? Soberba. Porque aí eu digo que eu que fiz. Você viu como aquele dia eu paguei o lugar do irmão lá? Eu fiz. Eu fiz aquilo outro. Então, a fé sem obra é morta, mas a obra sem fé é soberba. Significa o quê? Elas precisam ser entendidas distintamente, mas elas caminham juntas. Da mesma forma é o evangelho e seus resultados. Eles precisam ser entendidos distintamente, mas eles caminham juntos. Os resultados não são o evangelho, mas eles não vivem separados do evangelho. Amém? Então a pergunta a se fazer é a seguinte: como eu mantenho o meu coração aquecido com essas coisas? Como eu não deixo essas coisas se perder no meu coração? Primeiramente, por uma viva esperança. Hebreus fala o seguinte: fiel é aquele que prometeu. Se ele prometeu, ele é capaz de cumprir. Por quê? Porque só Cristo tem nele os atributos, os recursos, o caráter necessário para cumprir todas essas coisas, para fazer essas coisas. Por que Deus fala aqui sobre vingança, que ele fala, a mim pertence a vingança? Por quê? Porque nós, homens caídos, não sabemos lidar com esse sentimento. Jesus é o único que tem o caráter puro o suficiente para saber lidar com a vingança sem ser vingativo. Tem diferença. Eu ser vingativo é eu fazer algo para prejudicar alguém. A vingança de Jesus é o quê? Se te der uma face, se bater numa face, dê a outra. A vingança de Jesus é constranger o ímpio através do amor sacrificial. Mas Jesus, ele tem o derramar da ira dele, que vai acontecer no retorno dele. Mas isso será para aqueles que deliberadamente rejeitaram ele. Até lá, nós continuamos pregando o evangelho. Então, eu preciso manter meu coração aquecido com essa viva esperança. A segunda coisa, por meio da fé, eu mantenho meu coração aquecido. E aqui vai um ponto muito interessante para a gente entender fé. Porque fé não é só o que Hebreus fala, eu trazer à existência aquilo que não existe, acreditar naquilo que eu não estou vendo. Isso é uma das definições de fé. Outra definição de fé é eu ser fiel àquilo que eu acredito. Não adianta eu só acreditar no que eu não vejo. Eu preciso ser fiel a isso. Se eu abro um negócio hoje, eu tenho um planejamento, eu sou fiel àquele planejamento porque eu acredito que vai dar certo. Isso é fé, fidelidade. Mas também a fé, ela é a abnegação. Ela é um desprendimento da confiança no homem e confiar inteiramente em Deus, exclusivamente em Cristo. Isso é fé. Eu mantenho meu coração aquecido com isso, crendo que Ele é suficiente, que Ele é poderoso, que Ele é capaz de fazer essas coisas, mesmo que não seja no meu tempo. E ainda a respeito da fé, para a gente terminar aqui, quem já ouviu falar aqui sobre o grão de mostarda? Jesus diz isso, né? Se você tiver fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, precipita-te no mar, e isso se fará se não duvidar em seu coração. Aí a gente para pensar, e a gente às vezes já ouviu várias mensagens sobre isso, e talvez o que eu vou te falar você não ouviu ainda, porque talvez você não se atentou para isso. Porque a gente se atenta para o monte, transpassando, mas a gente não se atenta para o grão de mostarda. Presta atenção, a Bíblia fala que o grão de mostarda é a menor das hortaliças, mas produz a maior árvore, que dá casa para pássaros e tal. O que eu estou querendo te dizer? Jesus não fala que para transplantar um monte de um lugar para o outro, você precisa ter uma fé grande.
E ele nem está diminuindo que você tem uma fé pequena. Quando Jesus vai curar um cara, uma criança, o pai dele fala assim, ele fala com o cara assim, você crê que eu posso curar ele? Ele fala, Senhor, acrescenta a minha fé. Ele está querendo dizer o quê? Aumenta a minha fé, porque minha fé é pequena. Porque ele acha, e aquele povo, e até nós pensamos, que uma fé pequena vai gerar milagres pequenos. Não existe milagre pequeno. Milagre é milagre. O importante não é o tamanho da fé. O importante é o objeto da fé. Se eu tenho uma fé pequena, mas for em Cristo, ele fará coisas grandes. É isso que ele está querendo dizer. O grão de mostarda é uma semente pequena, mas ela produz uma árvore grande. Mas por que ela produz uma árvore grande? Porque a fé está firmada em Jesus. Se a minha fé estiver nele, não importa o tamanho, ele fará coisas grandes. Vou te dar um exemplo. 2 homens entram no avião para viajar. Um com medo danado, achando que o avião vai cair. E o outro confiante que o piloto vai levar a gente de segurança até o local. O que está com medo está falando assim, cara, eu acho que a gente vai chegar lá, mas eu também acho que a gente vai morrer. Aí o outro, fica tranquilo, rapaz, o piloto é capaz, nós vamos chegar lá. No final das contas, o avião pousa, eles chegam em segurança. A fé de um ou de outro interferiu no resultado? Não, porque a fé dos dois estava na mesma pessoa, no piloto. Então, a questão é essa. Aonde está depositada a sua fé? Se a minha fé estiver depositada em Cristo Jesus, ele fará todas as coisas. Ele vai convergir. Efésios 1:9 fala que Deus decidiu convergir em Cristo todas as coisas, o espiritual e o natural. Então, o evangelho é essa mensagem de que Deus encarnou, se tornou homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois ele ressuscitou para mostrar para nós que ele é poderoso para nos ressuscitar naquele grande dia. Ele subiu ao céu, deu os dons aos homens. Ele estabeleceu a sua igreja para proclamar o evangelho. E ele voltará para restaurar todas as coisas. E eu mantenho meu coração aquecido com essa fé, crendo que o evangelho de Deus é suficiente. Eu não preciso adulterar o evangelho. Eu não preciso desconfigurar o evangelho. Ele é suficiente. Fique sobre os seus pés para a gente orar. Amém? A gente orar para que Deus nos dê ousadia. E nos dê um caráter de Cristo para que a gente não adultere esse evangelho. A gente tem aprendido esse mês muito sobre amor às almas, sobre amor aos perdidos. E isso é muito importante. É essencial, sim. Mas mais importante ainda é a gente entender qual é a mensagem que vai salvar os perdidos. A mensagem que vai salvar os perdidos não é muda a sua vida. É Cristo morreu por você, cara. Você tem motivo de sobra para se dobrar a Ele. É mostrar para essa pessoa que ela já foi perdoada em Cristo. Sabe? É mostrar para essa pessoa que ela não precisa mais ficar carente em relacionamento. Ela não precisa mais ficar apegada porque fulano não ama ela. Ela não precisa ficar apegada porque fulano não respondeu ela da forma que ela queria ou vice-versa. Jesus já fez isso. Jesus, ele te amou como nunca ninguém vai te amar. Jesus, ele fez por você o que nunca ninguém vai fazer. Então, a minha oração nessa manhã é para que nós nos mantenhamos íntegros contra o evangelho. Nós não vamos adulterar a tua palavra, Senhor. Jesus, nós te amamos, Jesus. E nós não vamos adulterar a tua palavra, Senhor. A tua palavra é imutável, a tua palavra é infalível. A tua palavra é poderosa para transformar vidas. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor quis, através da loucura da pregação, salvar almas, Senhor. O seu evangelho é poderoso para salvar vidas, Jesus. Toca vidas aqui nessa manhã, Jesus. Convence elas do pecado, da justiça, do juízo. Senhor Jesus, empodera a tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, dá ousadia à tua igreja para nós pregarmos o evangelho a tempo e fora de tempo, porque breve está o Senhor. Jesus, nós sabemos que o Senhor está à porta.
Nós sabemos que o Senhor está voltando. Os dias são maus, os dias são breves, mas nós não deixaremos de pregar o teu evangelho. Senhor, que a Maranata não seja só uma canção, mas que ela venha acompanhada da pregação do evangelho. Sim, Jesus, dá-nos ousadia nessa manhã, Senhor. Empodera a tua igreja, empodera o teu povo, Senhor. Levanta aqui, Jesus, missionários, evangelistas, Senhor. Levanta aqui servos fiéis da tua palavra, Senhor. Dá-nos, Pai, um coração como o teu, um coração que ama, mas mais do que isso, é fiel aos teus mandamentos, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos para nós sabermos discernir o falso evangelho do verdadeiro, para nós sabermos pregar, Pai, para nós sabermos encaixar, Senhor, o teu evangelho, Deus, dentro de cada cultura que nós tivermos inseridos, Jesus. A palavra diz, Jesus, que o Senhor morreu e conquistou para ti todas as pessoas de povos, tribos, línguas, etnias, Senhor. Salva-nos, Pai, de nós mesmos, Jesus. Salva-nos, Pai, da nossa reputação, Senhor. Salva-nos, Deus, de querer, Senhor, mostrar uma coisa que nós não somos. De querer mostrar um evangelho que não é o teu, Senhor. Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Se nós formos pregar um evangelho adulterado, cala a nossa boca, Jesus. Se nós formos pregar um evangelho que não é o do teu reino, Senhor, não permita que saia uma palavra da nossa boca, Jesus. Mas coloque todas as palavras, Senhor, que o Senhor quer falar para tocar as pessoas, Pai. A pessoas feridas, a pessoas abandonadas nesse mundo, Jesus. Envia-nos, Pai. Nós falamos a palavra de Isaías. Eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor. Envia-nos aos perdidos. Envia-nos, Pai. Envia-nos, Jesus. Nós aceitamos o ID, Senhor. Nós aceitamos o chamamento de pregar o teu evangelho a toda criatura, Jesus. Em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória.
Aleluia. Bom dia, igreja. Capaz seja com todos. Espero que todos sejam felizes. Espero que todos tenham recebido essa palavra. E que bênção. Que bênção, Gabriel. Amo sua vida demais. Quando o pastor me chamou para estar trazendo a palavra de oferta, que eu acho muito lindo em Deus é que Ele sempre ministra algo antes, Ele sempre está ministrando algo antes, Ele sempre está falando algo antes. E Ele me lembrou de Apocalipse 4:10, que diz: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. E a gente lê Apocalipse e a gente fala assim: poxa, mas o que isso tem a ver com a oferta? Tem tudo a ver com a oferta, porque quando você olha para os 24 anciãos e você vê que eles têm as suas coroas, e eles lançam as suas coroas, as coroas falam sobre riqueza, falam sobre um lugar de destaque. E naquele momento que os 24 anciãos, eles lançam as suas coroas, eles praticamente estão dizendo para Deus, nosso Senhor, que Senhor, eu quero te adorar, eu quero continuar te adorando, eu quero continuar entregando a Ti tudo que há de valor em mim, porque tudo que há de valor em mim veio de Ti. Então as coroas que eles lançaram aos pés do Senhor veio dele também, sabe? E a riqueza dos anjos, a riqueza dos anciãos estão nessas coisas, e eles declararam isso: Senhor, com as minhas riquezas, com tudo que há em mim, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar dizendo que Tu és santo, eu vou continuar rendendo glória a Ti. E me chama muita atenção também que o fato de Deus ter dado o seu filho foi uma oferta, eu acho que a oferta mais linda de todas. E o que eu acho impressionante é que Jesus, Ele não se entrega em partes, Ele se entrega por inteiro. Sabe? Ele entrega o seu coração por inteiro. E eu trazendo isso para a nossa vivência, eu acredito que a gente precisa ser assim também. A gente precisa nos entregar por inteiro, a gente precisa olhar para a posição que Deus nos colocou aqui na terra e falar: Senhor, eu só estou aqui, só estou vivendo isso, eu só tenho um bom trabalho, eu só tenho uma boa casa, eu só tenho o meu carro, porque foi o Senhor que me deu isso. Todas as minhas riquezas são para Te adorar, Senhor. Eu preciso viver isso. E Jesus entregando sim por inteiro, ele me constrange, porque às vezes eu olho para a igreja e eu vejo que a igreja, ela não se entrega por inteiro. Ela se coloca no lugar de igreja, mas somente para pregar, somente para tocar, somente para cantar. Mas para fazer parte do propósito maior, que é suprir o que a casa precisa, sustentar a casa, a igreja não se move tanto assim, sabe? É como se fosse tipo: eu só quero ministrar, eu só quero estar no lugar de destaque, mas não quero render o meu lugar de destaque para Te adorar. Sabe? Então eu acredito que a oferta vai muito além do que a gente imagina. Entendeu? Não tem a ver com se doar para só lavar o banheiro, ou só para arrumar a igreja em questão das cadeiras, ou limpar a igreja. Não, não é somente isso. É isso também é dar o coração. Mas também é sustentar a casa que mantém e que alimenta aqueles que estão vivendo aqui, aqueles que estão sempre presentes aqui, aqueles que serão, até mesmo com uma coisa que eu falei na conferência, serão enviados, sabe, para as nações. Parte por um propósito bem maior do que nós imaginamos, entendeu? E é também um conforto nosso. Quem não quer estar numa cadeira confortável? Quem não quer ouvir um som confortável? Quem não quer estar vivendo algo, né, de excelência dentro da casa do Senhor? Então, eu acredito que para se viver algo de excelência na casa do Senhor, a gente precisa se dar com excelência também. Se doar com excelência. Então, com essa palavra, eu peço a vocês que se coloquem de pé. E com essa palavra, eu espero que vocês também se sintam constrangidos com isso. Quero que vocês se sintam constrangidos com isso. Será que nós estamos nos dando com excelência para a casa do Senhor, para aquilo que Deus quer fazer? Será que nós estamos nos dando por inteiro ou só em partes? Só nos lugares de destaque? Então,
pensa bem nisso e eu peço vocês que separem as suas ofertas. Sejam generosos. Pensem nisso, pensem que vocês estão investindo em outras vidas também. E peço aos pastores também que se acheguem aqui na frente para estar orando para os dizimistas, fazendo um favor, por gentileza. Coloque aqui diante, você que é dizimista, você que tem dizimado. Peço a vocês que se coloquem diante dos pastores, nossos pastores estarão orando por vocês. E vamos orar. Ore, seja intencional na sua oração em relação à sua oferta. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, coloca em tuas mãos os teus filhos. Te peço, meu Pai, que a sua palavra que foi ministrada aqui venha gerar em nós, Senhor, um coração, meu Pai, totalmente disposto para a sua obra, totalmente disposto para a sua vontade. Tira de nós todo anseio por destaque, mas anseio por cumprir o teu propósito, anseio por viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Toma em tuas mãos, Senhor, nossas finanças, toma em tuas mãos a nossa casa, Senhor. Toma, meu Pai, a direção de tudo. Tu tens o controle da nossa vida em tuas mãos, Senhor. Abençoa cada pessoa que aqui está, cada oferta e cada dízimo, Senhor. Toma em tuas mãos essa igreja. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Pode trazer suas ofertas, seus dízimos. E amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bom dia ainda, bom dia. Rapaz, que palavra, né? Só pode tomar o seu assento. Gabriel é inteligente, né, gente? Cheio estudioso demais, cara. É gostoso demais ouvir o Gabriel. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, filho. Glória a Deus pela sua vida, por essa palavra. Tenho certeza que edificou muito as nossas vidas. Amém? Amém? Senta por um instante aí. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 12. 9 ao 11. Eu quero chamar aqui na frente. Deixa eu ler aqui para lembrar o nome de todo mundo, né? Nós vamos ter uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é devolver as crianças para quem é o dono delas. Então eu quero chamar aqui, vamos lá. A criança, né? Celebra o Senhor pela vida da criança. Henri Lima Teles. Glória a Deus. Isso. A mãe, a Rafaela Menina Lima. O pai, o Mateus da Silva Teles. A avó materna, Thelma Lima de Oliveira Campos. Avô materno, Paulo Gomes Henrique. A avó paterna, Sônia Maria da Silva. Avô paterno, Reginaldo do Carmo Teles. E os representantes espirituais, Nayara Carolina, Flávia Conceição, Geórgia Carolina e Luciano dos Reis Teles. É isso? Esqueci alguém? Não? Pode vir, você pode celebrar o Senhor por essa família linda. Glória a Deus. Tem mais alguém da família que vocês querem chamar para vir para cá? Não? Quem é? Vem também, é da família também? Pode vir, vem aí. E o rapaz do lado? Pode vir também. Uma só carne, nego. Já era. Aleluia. Irmãos, eu quero deixar uma palavra rápida. Põe ali para mim. 1 Samuel 1, do 9 ao 11. Olha comigo ali, olha que coisa linda. Deixa eu ensinar algo para vocês. Certa vez, depois que comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava ali, assentado à entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava muito enquanto orava ao Senhor. Verso 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para os sofrimentos da tua serva
E se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será raspado. Amém? No versículo 9, aquela tradução está diferente. No versículo 9, quando Eli está num lugar, tem algumas traduções bíblicas que você vai ver a palavra pilar. A palavra pilar é a mesma palavra para umbrais. Essa palavra para umbrais a gente vê em Isaías, capítulo 6. Quando Isaías tem uma visão da glória do Senhor, a Bíblia fala que os umbrais se moveram por causa da glória. Deus, ele sempre tem seus propósitos. Deus sempre tem milagre para fazer. Mas Deus ama fazer um milagre nos lugares que reconhecem Ele. Então Ana estava ali, você vê que ela pede, Deus, se atenta para o meu sofrimento. Qual era o sofrimento de Ana? Não era falta de um carro, não era falta de uma casa, não era falta de uma questão financeira, não. O sofrimento de Ana era que ela não conseguia gerar um filho. Mas Deus, e é isso que eu acho lindo quando a gente apresenta os nossos filhos para Deus. Por quê? Porque eu sinto que é como se a gente estivesse se rompendo os umbrais da porta. Porque Deus não quer só que nasça crianças. Deus quer que nasça crianças com propósito. Então, quando a gente entrega o nosso filho para Deus, a gente está dizendo assim para Deus, Deus, está aqui alguém que o Senhor pode agora cumprir o teu propósito nele. Então, o príncipe, ele pode ser um apóstolo do Senhor, ele pode ser um profeta, ele pode ser um mestre. Por quê? Porque a partir de agora nós estamos devolvendo ele para Deus.